Capítulo 4. Quem é Jesus Cristo? Parágrafos 1 e 2. A. Você pode dizer que conhece alguém famoso só porque sabe o nome dele? Explique. B. O que alguns dizem sobre Jesus? Existem muitas pessoas famosas no mundo. Pense em alguém famoso. Será que você pode dizer que conhece bem essa pessoa só porque sabe o nome dela? Claro que não. Para dizer que conhece bem uma pessoa, você precisa saber como ela é e até saber detalhes da vida dela. Jesus Cristo viveu na Terra uns 2000 anos atrás. Talvez você já tenha ouvido falar dele, mas as pessoas têm opiniões diferentes sobre Jesus. Alguns dizem que ele foi só um homem bom, outros dizem que ele foi um profeta e alguns acham que ele é Deus. E você, o que acha? Muita gratidão por você estar aqui. Ao finalizar o vídeo, não esqueça de dar o seu like, para que esta mensagem seja cada vez mais expandida. Se você não segue o canal, se inscreva, clique no sininho para ativar as notificações quando os vídeos forem gerados, e não se esqueça de assistir aos nossos outros vídeos. Entenda melhor. Número 12. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jeová Deus criou Jesus antes de qualquer outra coisa ou pessoa. Deus mandou Jesus para a terra para morrer por nós. Jesus foi ressuscitado. Ele voltou para o céu e é Rei do reino de Deus. Parágrafo 3. Por que é importante você conhecer Jeová Deus e Jesus Cristo? Saber quem foi Jesus é muito importante. Por quê? Porque a vida eterna depende de conhecermos Jeová Deus e Jesus Cristo. A Bíblia explica: isto significa vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que Tu enviaste, Jesus Cristo. João 17:3. No capítulo 1, nós aprendemos a verdade sobre Jeová Deus. Mas você precisa saber também a verdade sobre Jesus para viver para sempre no paraíso. Aprender sobre Jesus vai ajudar você também de outra maneira. Ele foi o melhor exemplo de como devemos tratar as pessoas e como devemos levar nossa vida. Então, vamos ver o que a Bíblia diz sobre Jesus. Jesus é o escolhido. Parágrafo 4. O que as palavras Cristo e Messias significam? Jesus é chamado de Cristo. A palavra Cristo e a palavra Messias são a mesma coisa. Cristo vem do grego e Messias vem do hebraico. As duas palavras significam ungido, ou seja, alguém escolhido por Deus para uma tarefa especial. Jesus foi escolhido para fazer o quê? Para fazer todas as promessas de Deus se cumprirem. Mas ele também pode nos ajudar hoje. A Bíblia mostra que Jeová tinha prometido que mandaria o Messias. Por isso, antes de Jesus nascer, muitos já se perguntavam quem iria ser o Messias. Parágrafo 5. Os discípulos de Jesus acreditavam que ele era o Messias? Os discípulos de Jesus tinham certeza que ele era o Messias ou o Cristo prometido. Por exemplo, Simão Pedro disse para Jesus: "O Senhor é o Cristo." Mateus 16:16. E nós, como podemos ter certeza que Jesus é o escolhido por Deus? Parágrafo 6. Como Jeová ajudou as pessoas a saber quem era o Messias? Muito tempo antes de Jesus nascer, Deus fez os profetas escreverem algumas coisas sobre o Messias. Isso ajudaria as pessoas a saber quem era o Messias. Como? Imagine que você tem que ir buscar na rodoviária uma pessoa que você não conhece. Como você vai saber quem ela é no meio de tantas pessoas? Se alguém contar a você como a pessoa é e que roupa ela está usando, vai ser mais fácil encontrar a pessoa. Da mesma maneira, Jeová usou os profetas para nos dizer o que o Messias faria e o que aconteceria com ele. As pessoas podem comparar o que os profetas disseram com o que aconteceu com Jesus. Assim, é possível saber que ele é o Messias. Parágrafo 7. Fale sobre duas profecias que provam que Jesus é o Messias. Veja duas coisas que Deus fez os profetas escreverem. Primeiro, 700 anos antes de Jesus nascer, uma profecia de Miqueias disse que o Messias nasceria na pequena cidade de Belém. E Jesus nasceu nessa cidade. Segundo, uma profecia de Daniel mostrou que o Messias apareceria no ano 29. Essa profecia também se cumpriu.
E existem muitas outras profecias que provam que Jesus é o Messias prometido. Entenda melhor. Número 13. A profecia de Daniel sobre o Messias. Essa profecia fala de um tempo de 70 semanas. Primeiro, levaria 69 semanas até o Messias aparecer. Essas 69 semanas começaram no ano 455 a.C. e terminaram no ano 29 da nossa época. Como podemos saber que essas datas estão certas? A Bíblia mostra que a profecia começaria a se cumprir quando a cidade de Jerusalém começasse a ser reconstruída. E em 455 a.C., Neemias chegou para reconstruir Jerusalém. A partir daí, é só contar 69 semanas. Uma semana tem 7 dias. Mas na profecia, cada dia vale 1 ano, porque a Bíblia diz: para cada dia, 1 ano. Números 14:34 e Ezequiel 4:6. Então, se cada semana vale 7 anos, para saber quantos anos levaria até chegar o Messias, temos que fazer a conta 69 vezes 7. Isso vai dar 483 anos. Começando a contar esses anos no ano 455 a.C., chegamos no ano 29 da nossa época. Esse foi o ano em que Jesus se batizou e se tornou o Messias. Mas a profecia fala de 70 semanas, um total de 490 anos. A última semana de 7 anos começou no ano 29. No meio dessa semana, no ano 33, o Messias seria morto. No fim dessa semana, no ano 36, as boas notícias sobre o reino de Deus começariam a ser pregadas não só para os judeus, mas para todos. Parágrafos 8 e 9. O que aconteceu no batismo de Jesus, provando que ele era o Messias? Outra prova de que Jesus é o Messias foi o que aconteceu quando ele foi batizado. Deus tinha prometido que João Batista veria um sinal para saber quem era o Messias. O que aconteceu no ano 29, quando Jesus foi até o Rio Jordão para ser batizado por João? A Bíblia conta o que aconteceu quando Jesus saiu da água. Ele viu o Espírito de Deus descer como pomba e vir sobre ele. Também, uma voz vinda dos céus disse: "Este é meu filho, o amado, a quem eu aprovo." Mateus 3, 16 e 17. Esse era o sinal para João. João também viu a pomba e ouviu a voz de Deus. Daí, ele teve certeza que Jesus era o Messias. Jesus se tornou o Messias no momento em que recebeu o Espírito Santo de Jeová. Ele era o escolhido por Deus para ser líder e rei. Então, 3 provas de que Jesus é o Messias são: 1. As profecias da Bíblia. 2. O que Jeová disse. E 3. O sinal que ele deu no batismo de Jesus. Mas de onde Jesus veio? Que tipo de pessoa ele foi? Vamos ver o que a Bíblia diz. De onde Jesus veio? Parágrafo 10. O que a Bíblia diz sobre a vida de Jesus antes de ele vir à Terra? A Bíblia diz que Jesus viveu por muito tempo no céu antes de vir à Terra. O profeta Miqueias disse que o Messias seria alguém que já existia desde os tempos antigos. Miqueias 5:2. O próprio Jesus disse muitas vezes que ele tinha vivido no céu antes de nascer como humano na terra. João 3,13 diz: "Além disso, nenhum homem subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem." João 6,38 diz: "Pois desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou." E o versículo 62 diz: "O que aconteceria então se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes?" João 17, 4 e 5 diz: "Eu te glorifiquei na terra e terminei a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me ao teu lado com a glória que eu tive junto de ti antes de o mundo existir." Jesus e Jeová já eram bem achegados, muito antes de Jesus vir à terra. Parágrafo 11. Por que Jesus é tão especial para Jeová? Jesus é muito especial para Jeová. Por quê? Primeiro, porque Jesus é o primogênito de toda a criação. O que isso quer dizer? Que ele foi o primeiro a ser criado.
Jeová criou Jesus antes de criar qualquer outra pessoa ou outra coisa. Colossenses 1,15. A nota diz: Jeová é chamado de Pai porque Ele é o Criador. Jesus é chamado de Filho de Deus porque foi criado por Jeová. Fim da nota. Segundo, Jesus é muito especial porque Ele é o Filho unigênito. O que isso quer dizer? Que Ele foi o único a ser criado só por Jeová. João 3,16. Terceiro, Jesus ajudou Jeová a criar todas as outras coisas. Quarto, Jeová usou Jesus também para dar orientações e mensagens para anjos e humanos. Por isso, Jesus é chamado de a Palavra. Parágrafo 12. Como sabemos que Jesus e Deus são duas pessoas diferentes? Alguns acreditam que Jesus e Deus são a mesma pessoa, mas não é isso que a Bíblia ensina. Entenda melhor. Número 14. A Trindade é um ensino falso. Algumas religiões ensinam a Trindade, ou seja, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. Mas a palavra Trindade não existe na Bíblia. A Bíblia diz que Jeová Deus é o Criador. Jeová criou Jesus antes de todas as outras coisas. Jesus é Filho de Deus. Jesus não é o Deus Todo-Poderoso e nunca disse que era igual a Deus. Jesus disse: o Pai é maior do que eu. João 14, 28. Isso mostra que a Trindade é um ensino falso. E o que é o Espírito Santo? Não é uma pessoa, é o poder de Deus. Deus usa esse poder invisível para fazer o que deseja. Por exemplo, a Bíblia fala de cristãos que ficaram cheios de Espírito Santo. E Deus disse: derramarei do meu Espírito sobre todo tipo de pessoas. Atos 2, 1-4 e 17. Voltando ao parágrafo. A Bíblia diz que Jesus foi criado. Então, Jesus teve um começo. Mas Jeová, que criou todas as coisas, sempre existiu. Jesus nunca pensou em ser Deus porque Ele é o Filho de Deus. A Bíblia deixa claro que o Pai é maior do que o Filho. João 14, 28 diz: vocês ouviram que eu lhes disse: vou embora e vou voltar para vocês. Se vocês me amassem, se alegrariam de que vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Só Jeová é o Deus Todo-Poderoso. Jeová é a pessoa mais importante e poderosa do universo. Parágrafo 13. Por que a Bíblia diz que Jesus é a imagem do Deus invisível? Jeová e seu Filho, Jesus, trabalharam juntos por bilhões de anos, criando os anjos, as estrelas, o sol e as outras coisas. Imagine como todo esse tempo juntos fortaleceu o amor deles. Jesus imitou muito bem as qualidades do Pai dele. Por isso, a Bíblia diz sobre Jesus: Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15. Parágrafo 14. Como foi possível o Filho amado de Deus nascer como humano? Esse Filho tão amado de Jeová aceitou vir à Terra. Para isso, ele tinha que nascer como humano. Como isso foi possível? Jeová fez um milagre. Ele colocou a vida de seu filho no útero de uma jovem chamada Maria. Desse modo, Maria ficou grávida mesmo sendo virgem. Como o bebê não veio de um pai humano, ele era perfeito. Maria chamou o bebê de Jesus. Que tipo de pessoa Jesus foi? Parágrafo 15. Como podemos conhecer melhor a Jeová? Jesus disse: quem me vê, vê também o Pai. João 14, 9. Jesus é muito parecido com o Pai dele. Então, podemos conhecer melhor a Jeová lendo sobre Jesus. Você vai aprender muito sobre o que Jesus fez e o tipo de pessoa que ele foi se ler os livros bíblicos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses livros da Bíblia são chamados de Evangelhos. Parágrafo 16. A. De que coisa importante Jesus sempre falava? B. Quem ensinou Jesus sobre o reino? Muitos chamavam Jesus de instrutor porque ele ensinava as pessoas. Jesus sempre falava sobre o reino de Deus. Isso foi uma das coisas mais importantes que ele ensinou. O que é esse reino? É o governo de Deus que lá do céu vai governar a terra inteira. Esse reino vai abençoar as pessoas que obedecem a Deus.
Quem ensinou Jesus sobre o reino? Foi Deus. Jesus disse: "O que eu ensino não é meu, mas pertence àquele que me enviou." João 7,16. Jesus ensinava sobre o reino porque ele sabia que Jeová quer que as pessoas conheçam as boas novas do reino, ou seja, as boas notícias de que o reino de Deus vai governar a terra. Mateus 4,23. Parágrafo 17. A. Onde Jesus ensinava? B. Por que Jesus se esforçou tanto para ensinar as pessoas? Onde Jesus ensinava? Em qualquer lugar onde as pessoas estivessem. Ele ensinava nas áreas rurais, nas cidades, nas praças, nos locais onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus e até na casa das pessoas. Ele não ficava esperando ninguém vir até ele. Muitas vezes ele ia atrás das pessoas. Jesus se esforçou muito para ensinar os outros. Por quê? Porque ele sabia que era isso o que Deus queria que ele fizesse. Ele sempre obedeceu ao Pai. Jesus também pregava porque sentia pena das pessoas. Mateus 9, 35 e 36 diz: "E Jesus começou uma viagem por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todo tipo de doenças e todo tipo de enfermidades. Vendo as multidões, sentia pena delas, porque eram esfoladas e jogadas de um lado para outro como ovelhas sem pastor." Ele via que os líderes religiosos não ensinavam a verdade sobre Deus e o reino. Então, ele queria falar das boas notícias do reino para todas as pessoas. Parágrafo 18. De que qualidades de Jesus você gosta mais? Jesus amava as pessoas e se preocupava com elas. Ele era bondoso e as pessoas se sentiam à vontade para conversar com ele. Até as crianças gostavam de ficar perto dele. Jesus era sempre justo. Ele odiava quando as pessoas eram desonestas e injustas. No tempo dele, as mulheres não tinham muitos direitos e eram desrespeitadas. Mas Jesus sempre tratou as mulheres com respeito. Jesus também era humilde de verdade. Por exemplo, uma vez fez uma tarefa que normalmente era feita por um escravo. Ele lavou os pés dos apóstolos. Parágrafo 19. Que exemplo mostra que Jesus sabia o que as pessoas precisavam e queria ajudá-las? Jesus sabia o que as pessoas precisavam e queria ajudá-las. Isso ficou bem claro quando ele usou o poder de Deus para fazer milagres, curando os doentes. Por exemplo, um homem que tinha lepra pediu para ser curado. Ele disse a Jesus: "Se o Senhor apenas quiser, pode me purificar." Ninguém ficava perto de quem tinha lepra porque essa doença é horrível e contagiosa. Mas Jesus ficou emocionado com a dor e o sofrimento daquele homem. Ele sentiu pena do homem e quis ajudá-lo. Então, Jesus tocou no homem e disse: "Eu quero, seja purificado." E o homem foi curado. Marcos 1, 40 a 42. Com certeza aquele homem ficou muito feliz. Jesus sempre foi fiel. Parágrafos 20 e 21. Por que Jesus é o melhor exemplo de alguém que foi obediente a Deus? Jesus é o melhor exemplo de alguém que foi obediente a Deus. Não importava o que acontecesse ou o que os inimigos fizessem, Jesus era sempre fiel ao seu Pai. Por exemplo, Jesus não pecou quando foi tentado por Satanás. Depois, alguns parentes de Jesus não acreditaram que ele era o Messias e disseram que ele tinha ficado louco. Mesmo assim, Jesus continuou fazendo a vontade de Deus. Também os inimigos de Jesus foram cruéis com ele. Mas Jesus continuou fiel a Deus e nunca fez nada de mal contra eles. A morte de Jesus foi muito sofrida, mas ele foi fiel a Jeová até o fim. Filipenses 2:8 diz: "Mais do que isso, quando veio como homem, ele se humilhou e se tornou obediente a ponto de enfrentar a morte, sim, morte numa estaca." Pense no que ele teve que passar no dia de sua morte. Jesus foi preso. No julgamento dele, testemunhas falsas disseram que ele desrespeitou a Deus. Ele foi condenado por juízes desonestos. Daí, as pessoas riram dele. Jesus foi torturado pelos soldados e pregado num poste de madeira. Antes de morrer, Jesus disse: "Está consumado."
O que isso queria dizer? Que Jesus tinha feito tudo o que Deus queria. João 19:30. 3 dias depois, Jeová ressuscitou Jesus com um corpo espiritual. Depois de algumas semanas, Jesus voltou para o céu. Ele sentou-se à direita de Deus e esperou a hora certa de se tornar rei. Hebreus 10, 12 e 13. Parágrafo 22. Que chance nós temos por Jesus ter sido fiel? Foi muito importante Jesus ter sido fiel ao seu Pai. É por causa disso que nós temos a chance de viver para sempre num paraíso na terra, como Jeová queria desde o começo. No próximo capítulo, vamos ver como a morte de Jesus nos dá essa chance. Verdades da Bíblia. 1. Jesus é o Messias. O Senhor é o Cristo. Mateus 16:16. Que provas temos de que Jesus é o Messias? Mateus 3:16 e 17 e João 1:32 a 34. O próprio Jeová disse que Jesus é filho dele. Miqueias 5:2 e Mateus 2:1 e 3 a 9. Jesus cumpriu todas as profecias que falavam sobre o Messias. 2. Jesus morava no céu antes de vir à terra. Jesus disse: "Desci do céu." João 6:38. O que Jesus fazia no céu? Colossenses 1:15 e 16. Primeiro, Jeová criou Jesus. Depois, Jesus ajudou Jeová a criar todas as outras coisas. Jesus viveu bilhões de anos com seu Pai no céu e aprendeu muito com ele. Lucas 1:30 a 35. Jeová mandou Jesus para a terra. 3. Jesus ama as pessoas. Deixem as criancinhas vir a mim. Marcos 10:14. De que qualidades de Jesus você gosta mais? Marcos 10:13 a 16. Jesus era bondoso e as pessoas gostavam de conversar com ele. João 4:9 e 27. Jesus tratava as mulheres com respeito. João 13:2 a 5 e 12 a 17. Jesus era humilde. Mateus 9:35 e 36 e Marcos 1:40 a 42. Jesus queria ajudar as pessoas. 4. Jesus sempre faz o que Deus quer. Jesus orou a Jeová: "Terminei a obra que me deste para fazer." João 17:4. Jesus foi fiel a Deus. Como podemos seguir o exemplo dele? Mateus 4:1 a 11. Jesus continuou fiel mesmo quando foi tentado pelo diabo. Marcos 3:21. Alguns parentes de Jesus falavam mal dele. Mesmo assim, ele continuou fazendo o que Deus queria. 1 Pedro 2:21 a 23. Jesus nunca fez nada de mal para as pessoas que tinham ódio dele. Filipenses 2:8. Jesus sempre foi fiel a Deus, mesmo quando enfrentou uma morte horrível. Hebreus 10:12 e 13 e 1 Pedro 3:18. Jeová ressuscitou Jesus e Jesus voltou para o céu. Muito gratidão por escutar nosso vídeo até o final. Deixa teu like e respeita os pensamentos dos demais. A paz esteja com você sempre.